importância das visitas. Amém? Quantos, quando eu disse, vamos falar sobre visitas, quantos acharam tipo estranho? Visita, vamos falar sobre o que sobre ele? Vamos falar sobre visitas. Sabem, amados, ser igreja é fazer as coisas que Jesus fazia. Ser igreja é fazer as coisas que Jesus fazia. Senão nós somos uma outra coisa, mais parecido com a empresa. Se aqui no Ministério Conhece, nós só nos conhecermos no domingo, não somos igreja. Se aqui no Ministério Conheças, nós só manifestamos o nosso amor, aqui não somos igreja. A Bíblia diz que a igreja primitiva, eles pregavam e ensinavam a palavra publicamente e de casa em casa. Isso quer dizer que a pregação de casa em casa tem a sua graça. E a graça que só se manifesta de casa em casa. Eu diria mais, hoje por hoje nós vimos muita gente, evangelismo em massa, evangelismo, não sei o que, tudo mais. Evangelismo, um dia vamos estudar bem sobre isso. Evangelismo não é sair à rua e gritar. Evangelismo obedece várias etapas. Etapa em que você prega o evangelho, etapa em que você acompanha a pessoa e que você firma a pessoa. Amém? Então, muitas vezes algumas pessoas chamam evangelismo algumas coisas, mas são atos de massa. Atos de massa é algo que políticos fazem, que partidos políticos fazem, entende? Saem à rua, convencem-nos de um pouco que vamos baixar o arroz e tudo mais. E isso que as igrejas fazem. O evangelismo que Jesus fazia era de um a um. Há uma diferença entre ele ensinando pessoas, que ensinava no monte e tudo mais para aquelas pessoas todas, e outra de ele ganhando Bartimeu, de ele ganhando o homem que veio de madrugada, de ele fazendo sinais na casa da sogra, na casa de Pedro, entendes? Há uma diferença, e é nisso que nós devemos nos centrar. Agora, parece que isso é algo que apenas beneficia a pessoa que nós vamos visitar ou que nós vamos procurar, mas não. A graça, quando há graça, não é só aquele que dá, não é só aquele que recebe, não. Aquele que dá também recebe. Uma torneira, quando está ligada, ela pode encher vários bidões, eu costumo dizer. Mas quando desligar, os bidões vão. Quem levou mais água? Torneira. Por isso a Bíblia diz, há mais graça em dar do que receber. Há mais graça em dar do que receber. Eu disse na semana passada que visitação é um ministério começado não por nós, Ministério Conheças, ou por igrejas, hoje por hoje, não. Mas é uma prática da igreja primitiva e de Jesus Cristo para ganhar almas, acompanhar almas e impactar essas almas. Manifestar amor a elas. Dizia ainda nas semanas passadas que visita é uma maneira de manifestar amor. É uma maneira de comunicar graça. É uma maneira de mudar os destinos de alguém. Quando Deus queria mudar o mundo, não ficou no céu olhando para nós. A Bíblia é clara em dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Amém? Deus não salvou o mundo de longe. Jesus veio até aqui. Quando queria libertar o povo de Israel, não mandou Moisés de longe, foi até lá. Amém? Quando queria libertar o demônio gadareno, não ficou de longe, foi até lá. Há manifestações, amado, que Deus gostaria, que Deus quer que você chegue até o local. Você pode ouvir dizer que em algum sítio tem uma certa graça, mas será sempre diferente quando você chegar lá. Então nós não visitamos apenas porque queremos ver como é que as pessoas estão, ou porque queremos saudar os irmãos. Não. Visitamos para comunicar graça. É uma visita social, mas com um propósito espiritual. Também não é para o irmão permanecer na igreja, mas para permanecer na fé. Permanecer na fé. Na semana passada eu disse algo, e depois disso eu vou entrar para hoje. Na semana passada, Romanos 1:11. Romanos 1:11 nos mostra muito bem o propósito da visita. E Paulo era alguém que eu amo. E até conhecer Paulo, eu não sabia
Até conhecer o que Paulo fala sobre visita, eu não sabia o poder disso. Mas se vocês repararem bem, as cartas de Paulo são todas elas intenções de visita. Ou seja, Paulo lhe dava importância à visita. Tanto é que ele dizia: desejo ir ter convosco, agora me é impedido. O diabo sabia o poder da visita, por isso impedia. Paulo era alguém que estava constantemente doente no corpo. Constantemente doente no corpo. Grande razão, eu costumo dizer que a razão pela qual ele assinava apenas as cartas não é porque ele era preguiçoso de escrever. Eu calculo que Paulo devia estar deitado em algum sítio depois de levar aquelas quarentenas, aquelas chicotadas todas que deram a Jesus. Mas se dependesse dele, ele iria passear por todas as igrejas, como fazia, e por isso estabeleceram essas igrejas. E as cartas que agora são para a igreja não eram destinadas para nós, se tornaram para nós por causa da intenção de Paulo de visitar igrejas e que se tornou acompanhamento. Deixa-me abrir aqui um parênteses. Um irmão que você acompanha na fé, podes ter certeza, um dia, por causa desse irmão, outras tantas serão ganhas. Nós somos ganhos por causa da intenção de Paulo de acompanhar o povo de Timóteo, de acompanhar o povo em Coríntios. Alguém está comigo? De acompanhar cristãos em Roma. Por causa disso é que nós hoje temos, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Só que nós pensamos, isso parou em Paulo. Não. O acompanhamento não parou em Paulo. Vai parar quando Jesus Cristo voltar. Veja. Porque desejo ver-vos, Paulo a dizer isso aos cristãos em Roma. Porque desejo ver-vos para comunicar-vos algum dom espiritual a fim de que sejam confortados. Aí está o objetivo da visita. Paulo queria ver como é que estavam a andar os cristãos em Roma. Ele não queria ver as condições financeiras dele. Ele não queria ver as condições materiais dele. Não. Ele queria ver, perceber. Essa palavra ver no grego quer dizer oral. E oral quer dizer discernir, perceber. Paulo queria discernir como é que o povo, os cristãos em Roma estavam a andar. Às vezes nós ganhamos algumas pessoas em Cristo, mas não vemos essas pessoas. Lhes encontramos na igreja, mas não vemos essas pessoas. Andamos com elas algumas vezes, mas não vemos essas pessoas. Aonde, pastor? No Espírito. Como é que eles estão? Estão aí como? Qual é a luta que estão aí? Que estão a enfrentar? Porque desejo ver-vos. Para quê? Para comunicar algum dom. Eu disse no domingo passado, comunicar algum dom quer dizer passar algum presente espiritual. Comunicar algum dom quer dizer oferecer uma alegria onde não tem alegria. Oferecer paz onde não tem paz. Comunicar algum dom quer dizer oferecer cura onde tem alguma enfermidade. Era isso que Paulo queria dizer. Desejo ver-vos. Por que ele não disse, olha, eu vou escrever um dom na carta? Alguém está comigo? Eu vou escrever um dom no telefone. Depois ele diz, a fim de que sejais confortados, ou seja, a fim de que permaneçam firmes na fé. Desejo ver-vos, que se vocês estiverem a cair de novo em algum vício, depois do dom que eu vou vos comunicar, permaneçam firmes. Desejo ver-vos, para que se vocês estiverem a desistir da fé, depois do dom que eu vou vos comunicar, permaneçam firmes. Amado, ama a visita. Visita é um dos ministérios mais importantes da igreja. Mais importantes. Por isso existem missionários e tudo mais. A ideia é uma ideia tão genuína, mas hoje nós tornamos uma ideia tão barata. Ama a visita. Hoje que é um encerramento, e que eu tenho a certeza que Deus liberará graça para muitos de nós estamos aqui que captamos essa palavra. A importância da visita, parte 3. Importância das visitas, parte 3. Pastor, com que espírito visitamos? Vamos ler. Amanhã vai ser um daqueles cultos / ensino. 2 Coríntios 1:12. 2 Coríntios 1:12. Quando você for visitar, faça isso com pureza de coração. Lembre-se que o seu objetivo não é ver como a pessoa está, como o que tem na casa dele. Não é fazer uma investigação natural. Não. Veja o que Paulo diz.
Oh, Paulo. Porque a nossa glória é esta. Ou seja, nos gloriamos por isso. O que nos faz nos gloriar é isso. O que nos faz? O que faz Paulo se gloriar? Ou seja, em outras palavras, seria, nós se damos bué. Se damos de bué por isso. Alguém está a entender? Se damos de bué por isso. Porque a nossa glória é isto. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de coração, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Paulo está a dizer que a nossa glória é que nós, com simplicidade de coração e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo. Depois ele diz, e de modo particular convosco. Ele está a dizer, ouça, nós nos gloriamos não nas coisas que nós temos na nossa carne, não no que sentimos na nossa carne. A nossa consciência nos dá testemunho. Ele está a dizer, olha, meu espírito lá no fundo sabe que nós não chegamos a vocês para vos mostrar roupa. Não chegamos a vocês para vos mostrar alguma habilidade natural que nós temos. Não chegamos a vocês para vos mostrar alguma habilidade carnal que nós temos. Ou seja, não estamos aí vos visitar, não estou aí vos visitar para vos mostrar que eu estudei com Gamaliel, porque Paulo estudou. Não estou aí vos visitar para vos mostrar o que eu tenho e para ver o que vocês têm ou não têm. Não. Com simplicidade e sinceridade de Deus. Não com sabedoria carnal. Não estou aí te visitar com base no que dizem sobre você. Vai me emular porque ela é má, ela está a morrer, ela fuma, ela bebe. Não. Não com sabedoria carnal. Mas na graça de Deus, ou seja, não estou a vir com o que eu tenho na minha carne, com o que eu tenho na minha conta bancária, com o que eu tenho de status, eu estou a vir com que a graça de Deus opera em mim. Ou seja, estou a vir te visitar com todo o dom, com toda a bênção e com todo o favor que chegou até a mim da parte de Jesus Cristo. É com esse espírito, amado, que hoje eu, Júnior Destino, vim nesse culto. Alguém está a entender isso? E é com esse espírito que nós, Ministério Conheças, vamos dar culto na casa das pessoas quando os visitamos ou quando temos lá célula. Simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal. Por isso às vezes eu digo, quando algumas pessoas dizem, ei pastor, aí naquele lugar que muita gente que é bandido, ir lá pregar o evangelho, eu digo, não. Se nós fôssemos, dependendo do que dizem ou não dizem, seria sabedoria carnal. Ai. Mas nós não vamos, dependendo do que dizem ou não dizem. Ei, no Rocha, vais pregar o evangelho no Rocha, tem muitos delinquentes, tem não sei o quê. Ei, Rocha é um lugar pesado, come on. Nós não nos movemos pela sabedoria carnal, nós nos movemos pela graça de Deus. Se a graça de Deus fez com que Jesus Cristo, que era santo, descesse no mundo pecador, saísse vitorioso, vai fazer com que nós também entremos embalados e saiamos de lá vitoriosos. Então não escolhemos lugar para pregar o evangelho, porque não nos movemos pela sabedoria carnal. Ai. A sabedoria carnal ia dizer, Senhor, envia-me aonde? Em New York. Sabedoria espiritual, a graça de Deus pode dizer, envia-me aonde? Onde o Senhor quiser. Com sinceridade, de Deus, não com sabedoria carnal. Sabedoria carnal reflete a natureza humana, reflete a natureza do homem não nascido de novo. Sabedoria carnal reflete o que sentimos. Paulo está dizendo, não com essa sabedoria, mas com a graça, mas na graça de Deus. Temos vivido no mundo. Ele não diz ainda sobre a pessoa que está aí viver e lhe visita, não. Temos vivido no mundo. Mas depois ele diz, de modo particular, convosco. Pastor, quero fazer a obra de Deus. Faz com simplicidade e com sinceridade de Deus. Não com base naquilo que você está a ver, mas com base no que você crê da graça de Deus na tua vida. Vamos evangelizar e visitar sábado de manhã. Sabedoria carnal. Está só. Tenho muita coisa para fazer.
Sabedoria carnal. Ontem que meti mesmo creme clareador, hoje vou apanhar sol. Vai fazer pele. Sabedoria carnal. Os que se movem na graça. Come on, o que é que eu recebi desse Deus? Recebi tanto favor. Recebi tanta bênção. Meu, o livro de Coríntios, eu não gosto de ler porque choro. Há uma parte que Paulo disse, 1 de Coríntios, no início, Paulo disse: não vos falta nenhum dom espiritual. Ou seja, não nos falta nenhum presente espiritual. Sabem o que isso quer dizer? Eu sei que vocês imaginam um dom como sendo algo que só algumas pessoas têm, mas essa palavra dom quer dizer presente. Amém? Tanto que os dons do Espírito, como os dons do Espírito Santo, são presentes do Espírito, e presentes são os dons do Espírito, são presentes do Espírito, e dons de ofício são presentes de Jesus Cristo. Amém? Alguém está comigo? Mas essa palavra dom não deixa de ser presente. A Bíblia está a dizer: não vos falta nenhum dom. Ou seja, para nós que estamos em Cristo, não há nenhuma coisa que seja boa, que seja agradável, que Deus não nos deu. É isso que a Bíblia quer dizer. Nesse nível, como nós, até pele que nós estamos a querer proteger, Ele que nos deu. Como nós não nos ofereceremos para Cristo? Como nós não nos daremos para Cristo? Por isso Paulo está a dizer, com sinceridade de coração, com simplicidade e sinceridade de Deus. Sabe o que ele diz? Aquela sinceridade que você sozinho se banca, tá sabendo? Que tem a ver com a tua maneira de andar, tua maneira, não, com a tua maneira de vestir, com a tua maneira de preparar o cabelo. É a sinceridade que os homens acham sinceridade, mas Paulo está a dizer sinceridade de Deus, ou seja, que não vê apenas o rosto, a maneira de vestir, mas vê o coração. Isso quer dizer que Paulo, ele próprio não devia ser alguém que olhavam para ele e diziam, não, assim, não, esse é um grande homem. Não, Paulo não era necessariamente bem vistoso. Provavelmente não era. Também um homem que andava sempre de prisão em prisão, não sei como poderia ser muito bonito. Com muitas cicatrizes. Pastor, por que teve tanto sucesso? Se moveu na graça de Deus. Se moveu na graça de Deus. Ai. Se moveu na graça de Deus, amado. Seja para a tua vida particular, seja para a obra de Cristo. Don't move, não se mova. Não se mova na sabedoria carnal. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assim. Vou fazer assim, vai dar certo. Não se mova na graça de Deus. Quando todos os teus recursos terminarem, perceba que os recursos carnais terminaram. Os recursos carnais terminaram. Agora começa a olhar para os recursos espirituais baseado no que você recebe no pacote da graça de Deus. Para um pouco de reclamar. E quando você se lembrar de alguma coisa para reclamar, diga assim: Senhor, eu te dou graças. Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças. Eu te dou graças. Eu te dou graças. Ensina o teu coração a dar graças. Você estará se movendo na sabedoria de Deus. Amém? Dito isso, eu só falei isso para explicar como Paulo visitava. Com sinceridade de coração. Como estamos a falar de visita. Sem intenção de ir ver se irmão tem fuba, se tem fumo, se tem... Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas com graça que ele tinha, era assim que ele visitava. Amém? Dito isso, amados, podes passar, por favor, para o versículo 15. Versículo 15. O primeiro ponto que eu quero que vocês anotem ali é que visitar alguém, como já vimos, é comunicar graça. Visitar alguém é comunicar graça. Vocês vão ser muito abençoados hoje. Visitar alguém é comunicar graça. Diz assim: e com esta confiança de que vou convosco com sinceridade de coração e tudo mais, quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça. Sabe o que Paulo disse isso? Quis primeiro ir ter convosco para que tivessem uma segunda graça, porque ele já tinha estado com eles uma vez. Amém? Ele já tinha estado com eles uma vez e já lhes tinha comunicado graça a primeira vez que esteve com eles. Alguém está aqui? Então ele está a dizer: e com esta confiança quis ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça. Avança.
e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado para vós a Judeia. Veja, às vezes nós dizemos assim, vamos visitar o irmão fulano que vive na Samba, vamos visitar o irmão fulano que vive na Gameque. Paulo não ia visitar de Samba de Gameque, ele saltava de província. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja. E vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judeia. Nesse tempo já havia cartas. Por que ele não mandava só cartas? Porque ele sabia que cartas não comunicavam coisas que só Espírito, que só Filho de Deus pode comunicar. A intenção dele ali era comunicar uma graça. Estás em 17. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim, sim, para que haja em mim, sim, e não, já toco. Mas o que eu quero que vocês percebam por aqui, é que Paulo visitava para comunicar graça. Amados, sabem, desde o momento que eu estou aqui, eu estou a fazer o quê? Graça é todo dom, todo favor e toda bênção trazida ao homem por meio de Jesus Cristo. Vou repetir. Graça é todo dom, toda bênção e todo favor trazida ao homem por meio de Jesus Cristo. Então você não pode limitar a graça. Na verdade, o pacote da salvação está dentro da graça. Todo dom. Então, quando Paulo diz para que tivesseis uma segunda graça, Paulo ele próprio não sabia, ele de antemão, o que ia comunicar lá. Mas ele sabia que dentro do pacote da graça dele tinha qualquer coisa que os indivíduos fossem precisar. Alguém entendeu isso? Então Paulo diz, desejo ver-vos para que tivesseis uma segunda graça. Ou seja, para que vocês recebam de novo algo, para que eu consiga vos comunicar de novo algo. Agora, quando você vai visitar alguém, como que está acontecendo agora, depois eu passo por aqui. Quando você vai visitar alguém, você encontra várias realidades. Quantos já perceberam aquelas casas em que você entra e entende, não, aqui tem muita tristeza, aqui tem muito peso. Alguns dizem, aqui tem um espírito. Amém? Amado, o mundo quando Jesus veio, estava pior que muitas casas. Alguém está comigo? Estava pior que muitas casas. Mas só que, amados, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos ir de glória em glória. Há alimentos que precisam ficar para trás. Precisamos começar a comer alimentos sólidos. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Alguém está a perceber? Isso é que é crescer na fé. Isso é que é crescer na graça. Então, visitar alguém é comunicar graça. É fazer o que Cristo faria se chegasse em algum lugar. Onde ele chegou num óbito, transformou um óbito, destruiu o óbito. Lázaro estava morto há 4 dias, ressuscitou. Só visitar alguém é você ir na casa de alguém, na vida de alguém e ressuscitar esperança, ressuscitar sonho, ressuscitar lar, ressuscitar alegria, ressuscitar perspectiva. Visitar alguém é alguém estar doente e você chegar lá, impor as mãos e essa pessoa aí no médico e dizer, ei, irmã Lia, aquela oração funcionou. Visitar alguém é você chegar em alguém e olhar para ele e mudar o destino dessa pessoa, dizer, come on, você é isso, humanamente falando, mas Deus te chamou para isso, Deus te espera para isso. Importância da visita. Talvez você pense assim, não, é só uma coisa que nós fazemos de maneira natural. Mas não. É algo de extrema importância. Agora vem a parte dura e pesada. Visitar alguém é avivar a esperança por meio da fé. Eu peguei esse verso. Volta no versículo principal, por favor. Volta no capítulo principal. Coríntios. 2 de Coríntios 1, 19.
Pode começar no 17. Visitar alguém e avivar a esperança. Sabem? Há aquelas pessoas, amados, que só estão tristes porque não têm nenhuma luz segundo a palavra. Na verdade, tristeza, ansiedade, é ausência de direção, é ausência de luz, é ausência de entendimento, é treva. Entende? Treva é você não conseguir discernir direções espirituais e naturais. Pessoas ficam tristes, não é porque não têm. Vou te falar uma coisa. Tristeza, alegria, não são resultado daquilo que nós possuímos no nosso corpo, não. São resultado daquilo que nós temos ou não temos no nosso espírito. Porque tristeza e alegria não vêm. Carro não tem emoção, ele pode comunicar uma emoção. Alguém está entendendo isso? Comida não tem emoção. A emoção é gerada no teu espírito, com a presença ou com a ausência de algum nutriente espiritual. O que eu quero dizer com isso? Você pode não ter e estar alegre se você conhecer a palavra, como você pode ter e estar triste conhecendo ou não a palavra. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então Paulo, quando visitava esses, chegou um ponto que ele disse assim: eu queria ir vos visitar, ou vocês acham que eu quero isso na carne, que eu não sei o que eu quero, se é sim, sim, não, não, ou vocês acham que eu tenho dúvida do que eu quero, ou vocês acham que eu sou de um ministério que pode, agora uma vez fala sim, outra vez fala não. Algumas pessoas têm dúvida, estão nas suas casas e tudo mais. A dúvida deles é se Deus quer lhes abençoar ou não, esse Deus vai lhes abrir porta ou não, esse Deus vai cumprir promessa ou não. Ainda aqui hoje tem pessoas que vieram para tirar essa dúvida, mas glória a Deus, vai sair, yeah? Vai sair. Esse Deus quer mesmo me abençoar ou não? Se Deus me ama mesmo ou não? Se as coisas que Deus prometeu na minha vida, Ele vai cumprir mesmo ou não? Paulo, ao longo da carta, como ele sabia que isso podia ser um dos problemas dele, esse nem era o objetivo dele, curvou e começou a explicar. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não, avança. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Ou seja, Paulo não disse, Deus tem 3 respostas. Vocês estão se lembrando agora, né? Estão se lembrando, né? Paulo não disse, Deus tem 3 respostas. Jesus também não disse, tenho 3 respostas. Quais são as 3 respostas depois de você orar? Não é bíblico. Não é bíblico. Por isso que ele disse, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não foi sim e não. Não foi isso. Avança. Porque isso é que mata algumas pessoas na dúvida. Está a ver? Se calhar Deus não quer, se calhar Deus não vai fazer. E no tempo em que não está acontecendo nada, que era o tempo em que eles deviam viver pela fé, eles começam a viver pelo que estão a perceber. E depois entram em depressão, em tristeza, ansiedade e medo. E onde entra aflição e pânico, a paz tem que sair. Porque a paz não se borra. Paz ou está ela sozinha ou está. Alguém está entendendo? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Mas nele houve sim. Sabe o que ele está dizendo? Sobre as coisas que Deus te prometeu, em Jesus Cristo, não há sim e não. Não é aquele dia que você acordou, tipo, estás a sentir que não vai acontecer, e você transforma aquilo em não de Deus. Não, mesmo se você está a sentir que não vai acontecer, em Jesus Cristo é sim. Mesmo se você está vendo que a idade está a se aproximar, mesmo se você está vendo que Angola já não tem emprego, em Jesus Cristo é sim. Não é sim e não. Algumas pessoas deixam de vir na igreja nesse ponto. Deixam de orar. Há muito tempo que eu estou a orar, nada está a acontecer. Eu já nem sei mais o que Deus quer fazer. Ele está dizendo, não foi sim e não, mas nele houve sim.
Isso quer dizer que quando você está nele, as promessas que ele te fez, por mais que ainda não aconteceram, por mais que ainda não se materializaram, por mais que o panorama está a mudar cada vez mais, pastor, Angola está cada vez mais difícil de se viver, mas nele não deixou de haver sim. Nele não deixou de haver sim. A seguir muito rapidamente. Pastor, por que isso? Porque todas, vamos ler juntos, leiam com garra, amados. Essa é uma das partes mais importantes de Deus, amém? Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Isso quer dizer que em Deus não há sim, não espera. Se é promessa de Deus em Cristo Jesus, assim para o teu casamento, assim para a tua vida espiritual, assim para a bênção, assim para você andar em santidade, assim para você crescer na fé, assim para você se mover em outros níveis de graça, assim para você vencer vício, assim para você vencer medo, assim para você vencer a pobreza, assim para você viver as bênçãos. Sim! Assim, quem te viu e quem te verá em Cristo Jesus, não se defina pelo teu agora, não se defina pelo que você está a viver. O fato de ainda não sol brilhar, não quer dizer que não há sim para o sol. A noite pode durar, mas o dia sempre chega. O dia sempre chega. Não recua na fé durante uma noite. Não recua na fé durante um momento de escuridão. Não recua na fé durante um momento em que você não sabe o que fazer. As pessoas podem ter dito não. As pessoas podem ter dito, talvez és bonita, talvez és suficiente, talvez podes, talvez vais conseguir, talvez vais vencer. Mas Jesus Cristo não disse talvez, não disse não. Ele disse sim, você será mais do que vencedor em todas essas coisas, em todas essas coisas, em todas essas coisas. Eu te farei mais do que vencedor. Estevão estava a morrer. Aos olhos dos homens, Estevão estava a perder. Mas a Bíblia diz que enquanto apedrejavam Estevão, ele via a glória do Senhor. E ele disse, aquele que estava a morrer, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aos olhos dos homens estava a morrer, mas aos olhos de Deus estava a ver Jesus Cristo. Não se define com base na maneira como os homens te veem, se define com base na revelação que você tem em Cristo Jesus. Próprio Jesus Cristo, enquanto morria, vencia. Pastor, o que o pastor quer dizer com isso? Quando ele morria, o diabo pensava que ele estava a vencer, mas só que era com a morte que ele estava a vencer o inimigo. Quando ele morria, o diabo pensava que ele estava a vencer, mas só que Deus, Jesus Cristo, é tão poderoso, que até com a morte ele lhe venceu. Por isso é que a palavra diz, em todas as coisas dai graças, porque mesmo quando alguém está a te fazer mal, estás a vencer. Mesmo quando parece que estás a perder, estás a vencer. Mesmo quando parece que não está a dar certo, estás a vencer, sabem? Os invejosos da tua vida vieram cooperar para o teu bem. Estás a entender? A Bíblia diz todas as coisas juntamente. Quer dizer que as coisas juntamente, as boas e as más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, 2024 foi um ano difícil. Me perseguiram muito. Houve muito dilúvio na minha vida, ok? Por isso é que terminaste acima do monte como a arca de Noé. Porque sem o dilúvio, a arca não subiria acima do monte. Sem aquele dilúvio, a arca não subiria acima do monte. Há algumas coisas que são necessárias acontecer para o teu caráter, para a tua varonilidade perfeita em Cristo Jesus. Não quer dizer que Deus está te abandonar, não quer dizer que Deus te deixou no deserto. No deserto o mar se abriu para o povo de Israel, mas antes vinha atrás o inimigo, mas o mar se abriu. Ei, Deus não se preocupa com quem está vindo à tua atrás. Ele sabe que Ele está na tua frente, e está também na tua trás, e está na tua direita, e está na tua esquerda, porque você vive nele, existe nele, e se move nele. Se te levarem na prisão, estás nele. Se te levarem preso, estás nele. Se te faltar alguma coisa, estás nele. Se você não tiver mais como andar, se você não tiver mais como falar, se você não tiver mais como se defender, se você não tiver mais como se justificar, estás nele. É por isso, quando chegamos numa casa, as pessoas encontramos triste,
Mas quando estamos a sair, elas ficam com um sorriso no rosto. Porque elas entenderam que aquilo que pensavam que era não, afinal é sim. Como Deus pode amar alguém como eu? Eu bebia todas as semanas. Eu sou um prostituto. E Deus me ama. E o pior de tudo é que não somos só nós que lhe confirmamos. O próprio Espírito Santo dá testemunho no coração dele que aquilo que nós estamos a lhe falar também é verdade. Ele vai dizer, quando vocês estavam aqui, eu senti uma coisa. Come on, não éramos só nós que estávamos aqui, estávamos nós, mas também estava um exército de anjos, também estava o Espírito Santo, também estava uma glória aqui. A importância da visita. A importância da visita. Enquanto alguns estão a visitar, para ver, o irmão tem carro, quer, trabalha onde, faz isso, come on. Nós estamos a visitar para comunicar coisa que no lugar do trabalho do irmão não dão. No salário não vem. No salário não vem bênção. No salário não vem dom. No salário não vem graça. Estamos a visitar para lhe convocar para um trabalho que no emprego dele nunca vão lhe convocar. Para te alistar para o trabalho de Deus. Nenhuma empresa vai estar lá na frente. Vai estar lá a graça de Jesus Cristo. Quando te encontrar como encontrou Pedro. Quando te encontrar como encontrou Paulo. Quando te encontrar como encontrou Timóteo. Quando te encontrar como encontrou Moisés. Quando te encontrar como encontrou Davi. Nenhuma dessas pessoas mereceram. A graça lhes alcançou. Com você também não será diferente. Não se trata de você merecer. Se trata da graça te alcançar. Se trata da graça te alcançar. Se trata da graça te alcançar. Então você pensa, pastor, como a graça vai me alcançar? Fazendo visita. Todos os homens que serviram a Deus, a graça se manifestou enquanto serviam. Então você tem um dom, algo poderoso, mas não vai se manifestar na escola, não vai se manifestar no teu trabalho. A unção não é para as coisas seculares, a unção é para o trabalho de Deus. A unção que você tem vai se manifestar quando você começar a se mover no trabalho de Deus, nas coisas de Deus. Você vai ver que afinal você não é só bom em matemática, afinal você é bom também em calcular coisas espirituais. Você vai ver que não, você não é só bom afinal em contar história, afinal você é bom também em pregar o evangelho. Você vai ver que você não é bom afinal só a organizar coisas, vai ver que você é um bom diretor de um departamento. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Mas primeiro começando a servir. Começando a servir. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus se você crê que o Espírito Santo está aqui. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim e por ele o amém. Para a glória de Deus, para a glória de Deus por nós. Ou seja, quando nós fomos abençoados, glórias serão dadas a Deus. Para a glória de Deus por nós. Então deixa-me te dizer, ouça, Deus quer que você prospere. Prosperidade não é de atrevimento, muito atrevido, atrever pouco. Alguém está comigo? Não se pergunta mais, será que Deus quer que eu me torne grande? Sim. Filho de um Deus grande não pode ser pequeno. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Aquele pensamento que você tem de começar um negócio, Deus quer que você comece e que dê certo. Porque quando começar a dar certo, glória não será dada a você, a glória será dada a Ele. Deus quer que você ore mais. Deus quer que você se entregue mais. Deus, não tenha dúvida disso. Todas quantas são as promessas que há em Cristo Jesus, são nele o sim e o amém. Pastor, o que é o sim e o amém? O sim é, você vê quando tu pedes algo em alguém, o sim que está ali em inglês está certamente. Quando tu pedes algo a alguém, tem aquelas assim caladas, estás a ver? À espera se vão dizer alguma coisa. Mas esse sim entende com imediatamente. Esse sim não é um sim de você vir buscar amanhã. É um sim de agora. Quando a Bíblia diz, todas quantas são as promessas, todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. Não só estão nele sim. Ou seja, em Cristo Jesus, se é promessa de Deus, já não tem a ver com você merecer ou não. Em Cristo Jesus, se é promessa de Deus. Alguém está entendendo isso? Por quê? Porque algumas pessoas acham assim, né? Pastor, eu pequei. É por isso que Deus não está mais me dá. Naquele momento, você mudou algo que Deus não mudou por causa do teu pecado.
Pastor, ontem errei. Deus não vai ouvir minha oração. Se a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, tua justiça não veio porque você deixou de pecar. Você não se tornou justiça de Deus porque você deixou de pecar. Você se tornou justiça de Deus pela fé. Então em Cristo Jesus, não há isso de errei, Deus não vai me ouvir mais. Alguém está a entender isso? Isso é uma verdadeira mentira do diabo que te fez ir dormir. Você tinha amor a sono, também querias ir dormir. Foi só dormir, não oraste mais. Quando a Bíblia quer dizer, em Cristo há nele o sim, é isso. Alguma coisa, antes até de você pedir, o sim já está nele. Em Cristo há nele o sim. Em Cristo é qualquer coisa que não seja fora de Cristo. Alguém está a entender? Qualquer coisa que não esteja fora dos princípios de Cristo. Há nele o sim. Quer dizer que antes mesmo de você orar, por isso é que Jesus disse, o Pai já sabe o que vocês precisam. Amém? Porque em Cristo há nele o sim. Então, não há esse de, Pai, se for da tua vontade. Isso aqui ia ser um assunto muito mais profundo. Porque aí temos que voltar para Moisés, para Davi. Posso dizer que não estavam em Cristo. Isso aqui é para a conferência Conheças. Eles faziam essas orações de alguns casos de entrega. Não que nós em Cristo não façamos oração de súplica e de entrega. Não, podemos fazer, mas somos diferentes. A Bíblia diz sobre nós, sobre a igreja, que todas quantas promessas há de Deus são nele. Então se você está nele, a condição de você receber o sim não é você merecer, é estar nele. Vou repetir, não é você merecer, é estar nele. Se você estiver em Moisés, não é sim. Pastor, quando é que eu estou em Moisés? Você está em Moisés quando você se dirige pela lei. Você está em Moisés quando você se dirige pelo que você sente na carne. Mas quando você se move pela fé, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, todas quantas são as promessas, há nele, em Cristo, o sim. E a seguir diz, e por ele, o amém. Ou seja, já deu sim, e por ele, let it be. Deixa isso acontecer. Assim seja. Amém? Assim seja. Ou seja, nele já tem um amém, e ele está a te dizer, assim seja. Por isso é que quando nós oramos e dizemos assim, no final da oração nós dizemos, em nome de Jesus. Sabe por que nós dizemos em nome de Jesus? Porque nele, em Jesus, há o sim, e nele há o amém. Imagina agora você visitar alguém como eu visitei nesta manhã, e vos comuniquei esses segredos lindos. Você estava aqui com dúvida de que se Deus te amava mesmo. Todas quantas são as promessas de Deus, temos nele o sim. Então Deus me ama. Pastor, será que eu ainda mereço a atenção de Deus? Os olhos dele acampam ao redor daqueles que o temem. Estão sempre perto do justo. Então se essa é uma promessa de Deus, então, independentemente do que aconteça enquanto eu sou justo em Cristo Jesus, os olhos dele estão comigo. Aquelas pessoas que às vezes dizem assim, pastor, sinto-me sozinho, sinto-me abandonado. Você está mesmo a sentir isso, porque você não está a viver pela fé. Quando você entende isso, amado, não há mais nenhuma coisa que você está à espera que vai te entristecer. Quando você entende isso que eu estou aqui a vos dizer, porque todas quantas são as promessas dele, há nele o sim. Se Deus te prometeu que você é salvo, ele ainda quer que você seja salvo hoje. Se Deus te prometeu que você é um homem de oração, ele ainda quer que você pode ter se metido em todo lugar, em todo lixo que você pensou que ia te afastar, mas ele não se afastou de você. Ele não se afastou de você. Lindo, né? Lindo tudo isso. Perfeito. Uau. Uau, 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 uau. Por fim, amados, acho que eu não vou acabar hoje. Acho que não vou conseguir acabar hoje. Já estão a me dar todos os sinais. Hoje eu prometi que ia cumprir com o tempo, né, Rosa? Né? Mas tem uma coisa que eu acho que tenho que falar. Deixar para o próximo dia não vai ficar bem. A sério. Não só nos deu sim, amados. Não só nos deu sim, como nos separou para ele e nos ungiu. Passa só para o versículo a seguir.
Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Ou seja, o que nos faz estar em Cristo é Deus. Para algumas pessoas podem pensar assim: pastor, o pecado não me tira de Cristo. Aqui é a resposta. Se Deus te colocar num sítio, quem pode te tirar daquele lugar? Hã? Quem pode tirar daquele lugar? Então algumas pessoas estavam falando: nele vivemos e existimos. Então, pastor, e quando pecamos? Você agora se responde você sozinho. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é Deus. E eu pergunto: se Deus nos coloca em Cristo, quem pode nos tirar de Cristo? Quem? Ninguém e nada. Depois ele diz: e o que nos ungiu é Deus. Aqui o assunto piora. Ou seja, o que nos separou para Ele, nos separou para Ele, nos consagrou para Ele. Quantos estão próximos, preparados para ser libertos de pensamentos e mitos? Quando a Bíblia diz nos ungiu, quer dizer que Ele, se tivesse uma garrafa, se tivesse Ele uma garrafa, se fosse quimbandeiro, Ele ia nos meter na garrafa, ia nos levar para Ele. Quando a Bíblia diz nos ungiu, quer dizer nos separou para Ele. Seja humanamente falando, seja humanamente falando. Algumas pessoas, quando não, pastor, me meteram tala, me meteram na panela, me fizeram macumba de não sei o quê. Não é uma questão de poder, é uma questão de... Sabe por quê? Porque basta essa pessoa acreditar onde é que ele acha que lhe meteram. Se lhe meteram na panela de alguém ou se lhe meteram na panela de Cristo. Porque quando Cristo aqui está a dizer que Deus nos ungiu, quer dizer que Ele nos separou para Ele, nos trouxe para Ele. Diz assim: rosa é minha, nela ninguém toca. Adilson é meu, nele ninguém mexe. Pastor, o que isso quer dizer? Se alguém desejar fazer algum mal no espírito e você crê nisso, você não vai precisar nem falar em nome de Jesus, sai. Não vai funcionar. Porque no reino do Espírito, você é uma propriedade de Deus em Cristo Jesus. Então, para te meter... Eu sei que vocês gostam dessa palavra. Para te meter tala, te lançar uma coisa na tua casa. Amado, alguma coisa você não acreditar é por causa das igrejas que você não é aí. A fé vem do ouvir. O que você ouve, você vai acreditar. Não, meteram um trabalho mau na tua porta. Como vão meter trabalho mau na porta da casa de Deus? Como vão meter trabalho mau na porta da casa de Cristo? Me meteram numa garrafa. Eu vivo, existo e me movo em Cristo. Então, para me meterem na garrafa, vocês então meteram Cristo na garrafa. E falaram: diabo, você é mentiroso. Você não conseguiu deixar Cristo na cruz, nem no cemitério. Não, é a mim agora que estou nele que vai me meter na garrafa. Você é mentiroso. E como se isso não bastasse, não só nos ungiu, nos selou. Sabe o que quer dizer selo? Alguém tem alguma coisa aqui? Pronto. Esse telefone é da Samsung. Em algum local tem o selo da Samsung. Então, para ele não dizer que só que nos ungiu, tipo, vos ocupei, não tenho nenhum documento. Não ficou por ali. Ele, além de nos ocupar, carimbou. Por isso é que com o povo de Israel, quando ia passar aquele espírito da morte, ele com o sangue do carneiro, do cordeiro, que já representava Jesus Cristo, meteram nas ombreiras das portas, na entrada das portas, e por causa daquele sangue, alguém está comigo? Por causa daquele sangue, não puderam entrar para destruir. Por quê? Porque aquele sangue do cordeiro representava o sinal de Jesus Cristo na porta dele. Agora nós, amados, não temos o selo no sangue, temos o selo no Espírito, temos o selo dentro de nós. Não só nos ungiu, como nos selou. Estamos a andar no reino do Espírito. Nos levam numa casa de macumbaria, quero fazer feitiço nesse, e o homem vai olhar: não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Por quê, pastor?
Porque além de nos separar para Ele, qual é o selo que Ele colocou? Não é um selo visível aos olhos humanos, é o selo do Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. E é com esse mesmo selo, e quando Ele vier, vocês sabem que isso já não vai descer na terra, Ele vai parar nos ares. E com esse selo do Espírito Santo, seremos atraídos para a glória. Todos os que tiverem esse selo, quando Ele chegar, Ele vai estar lá em cima. Ai, 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 ai. Ele vai estar lá em cima. Ele vai estar lá em cima. E todos os que tiverem esse selo serão atraídos. Aí quando o imã, você aproxima só um pouco. Chega a uma distância e você não vai entender a maneira como o outro vai tocar no outro. Por isso é que a Bíblia diz que nós seremos arrebatados no estalar de dedo. Então no estalar de dedo, por causa do Espírito que está em nós, que também está nele, Ele virá, vai parar na glória. E todos os que têm o Espírito dentro dele serão arrebatados daqui. E sairemos daqui como viemos. Sairemos em glória, em glória, em glória. Deus abençoe a sua palavra.